Vamos orar, gente. Senhor, a gente te agradece, ó Pai, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Tanta coisa o Senhor já fez, tanta coisa o Senhor já fez durante esse culto também, ó Pai. E agora a gente pede que o Senhor continue a ministrar os nossos corações, Senhor. Usa a vida do Dagu para isso. Que ele consiga expressar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, na mente dele, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, possa encontrar espaço nas nossas vidas e nos transformar, Pai. Pai, abençoa a vida de cada um através dessa palavra, Senhor. Nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Coincidentemente ou não, como eu não acredito muito em coincidências, Deus é muito bom e colocou uma palavra no meu coração para falar justamente de corpo de Cristo, né? Há uma semana aí para a comemoração da Páscoa. Gostaria de ler o primeiro trecho com vocês, de Hebreus 10, 23 e 25. Depois eu vou fazer uma oração, tá bom? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar? Ó Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta manhã. Obrigado porque a gente tem a oportunidade de nos humilhar, nos prostrar diante de Ti, Senhor, reconhecendo de que somos tão pequenos, somos tão fracos, Pai. E mesmo assim, o Senhor, com o coração, com tanto amor, o Senhor se aproxima, chega perto de nós. E de forma muito amorosa, o Senhor nos conquista, abala as nossas estruturas, nos faz estarmos mais próximos de Ti. E próximos uns dos outros, Senhor. Que essa palavra nessa manhã possa fazer significado ao nosso coração, à nossa vida, que a gente realmente saia transformado hoje, Pai. Que eu oro em nome de Jesus. Amém. Como corpo de Cristo, acho que eu vou aproveitar um ensejo daquilo que a gente acabou de ver aqui agora, o compartilhamento do Cé da Fabi. Eu gostaria de já fazer um compartilhamento pessoal, mas aproveitar para também pedir perdão para vocês, Cé, e para a Fabi, porque realmente eu não tenho conseguido estar tão próximo de vocês quanto eu gostaria, seja nas iniciativas da Open, quanto das outras coisas. Então, publicamente, eu gostaria de pedir perdão para vocês. Sei que você fica frustrado, sentido. Eu queria estar muito próximo de você com tantas coisas legais que você tem feito, da forma como Deus tem te usado, mas fica aqui meu pedido de perdão, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque nós somos uma família, né? A gente tem que reconhecer quando a gente é fraco, quando a gente é pequeno. E nós fazemos parte de comunidades. Quem aqui faz parte de uma família, você faz parte de redes sociais, grupos de interesse, nós fazemos parte dessa comunidade, até os grupos do trabalho também. Eu vejo sempre os stories do Hudson lá jogando futebol, é mó legal, meu. Tem essa habilidade toda, eu acho super legal. Então assim, nós fazemos parte de algumas coisas. Inclusive nós temos a opção, Deus nos dá o livre-arbítrio da gente... Quando tem alguma pessoa que está comunicando alguma coisa que a gente não gosta, a gente pode deixar de seguir, colocar em silêncio 30 dias, excluir a pessoa. Deus nos dá esse livre-arbítrio, e essas redes sociais também nos dão. Mas nós, como comunidade, aí já vou fazer referência ao primeiro versículo, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E o membro, obviamente, desse corpo, nós, assim, corporativamente falando, a gente tem falado muito sobre o tema de diversidade, né? Às vezes a gente se esquece que também a gente é tão diverso quanto no mundo corporativo onde a gente trabalha, dentro da comunidade também. E aí a gente está numa semana da Páscoa, que é o significado maior do cristianismo, né? A morte e a ressurreição do nosso Jesus.
E aí, assim, você vai falar assim, Dago, você vai falar de corpo de Cristo, e vai falar sobre comunidade, mas você nem foi no retiro, meu. Você é hipócrita. Você está certo em pensar isso. Por isso eu gostaria de compartilhar duas coisas para você. Uma notícia boa e uma notícia não tão boa. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, eu não fui no retiro, gostaria muito de ter ido. De coração, queria muito ter ido. Mas a boa notícia é que a Beth está grávida. Como já faz 4 meses, fez 4 meses ontem, então estou comunicando para a igreja como um todo. E não foi planejado, tá? Não foi isso que eu pensei hoje de manhã. Então, assim, o primeiro motivo é que ela está grávida. O segundo é que, por alguns cuidados médicos, o médico pediu para ela ficar mais reclusa, assim. Então, por isso que a gente não pôde ir. Mas a gente queria muito ter estado lá. E aí, falando desse convite que Jesus nos faz, eu gostaria de dar só o contexto. Muita gente sabe o que é isso, mas do que realmente é a igreja, né? Eclésia. Então, assim, basicamente tem 3 significados, né? O templo, o local físico. Nós somos a igreja invisível, universal, de cristãos nascidos de novo, de todos os lugares e épocas. Mas também somos um grupo específico, podemos ser um grupo específico de pessoas, seja em Éfeso, Sorocaba, Tessalônica, em Roma. E essa palavra ela aparece 115 vezes no Novo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos a comunidade de cristãos. Existem pessoas que participam da instituição religiosa, mas ela não necessariamente participa ela faz parte da comunidade. Então, a gente poderia classificar, se é que eu posso falar em classificação, mas segmentar a comunidade de cristãos. Existem os membros, os frequentadores regulares, os visitantes esporádicos e até usuários consumidores. Isso não significa que nenhum deles não seja bem-vindo, pelo contrário, todos são bem-vindos. E quando você fala de usuários, visitantes e frequentadores, eu gostaria de que a primeira reflexão no seu coração esta manhã fosse: onde você se enquadra? Voltando então, você é um membro? Você é um frequentador regular? Você é um visitante esporádico? Ou eventualmente você é um usuário, uma pessoa que vai de uma igreja para outra porque você está sedento e buscando alguma coisa no seu coração? Hebreus 10, 25 fala, é a primeira referência que eu fiz lá no trecho que a gente leu logo no início: não deixe de se reunir. E aí existe uma palavra chamada sinagogar, que quer dizer justamente se encontrar sempre para alimentar seu senso de pertencer e alimentar a identidade do local que você pertence. Então, sinagogar é muito mais do que vir aos domingos na igreja. Sinagogar é muito mais do que você vir do terceiro domingo no almoço. É muito mais, é você penetrar, é você participar da rede de relacionamento da igreja, é você participar dos grupos pequenos, é você ter amizades espirituais de pessoas que realmente, onde você tem a liberdade de falar coisas muito profundas para aquela pessoa, e não precisa ser para todo mundo. Uma vez eu ouvi uma referência do Ed René que eu acho muito interessante. Ele falou que na igreja, nós somos aqui hoje não, mas 250, 300 membros ativos, né? É muito difícil você ter o mesmo nível de comunhão com todo mundo. É muito difícil. Então é natural que você tenha algumas panelas. O problema é quando a panela está com a tampa fechada, né? Então, a panela positiva, a panela que tem a tampa aberta, que está sempre disposta a receber outras pessoas dentro, cara, ela te ajuda a crescer. Ela faz com que você seja uma pessoa que seja mais próximo e com mais comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então, uma outra reflexão é: se você não faz parte de nenhum grupo, se você não faz parte de nenhuma panela com tampa aberta, isso é um ponto de preocupação para a sua vida, porque você está deixando de se envolver com as pessoas. Talvez você esteja só consumindo tudo aquilo que a comunidade está fazendo, e também não existe nada de errado com isso. Mas será que você vai estar pronto
Será que você está crescendo e vai estar pronto para os momentos de dificuldade? Vai ter pessoas com quem você possa se apoiar? Por que eu estou falando isso? Porque você deve estar aqui presente, de corpo e alma. Ela não é uma igreja virtual, apesar de a gente passar o culto, né, para aqueles que nos assistem. Ela não é uma igreja virtual. Nossa igreja é real, ela é física. E ela é muito mais do que um templo. Ela é composta por pessoas. Eu moro em São Paulo. Faz 5 anos que eu venho quase todo domingo. Quem é a minha igreja em São Paulo? Serginho e a Fabi, às vezes o Katsui e o Binho que vão em São Paulo, outros membros da igreja daqui que estão lá, entre outros cristãos. E também as pessoas daqui, com quem eu tenho a oportunidade de me relacionar. Por exemplo, pregar é muito mais difícil que dirigir louvor para mim, tá? Assim, é infinitamente mais difícil. Então, quando eu venho dirigir louvor, e coincidentemente eu tenho algumas pessoas com quem eu posso compartilhar a minha vida, e elas compartilham a dela comigo também, tipo a Elô, a Hilda, o Rogério Godoy, o Chimizo. Esse momento de ensaio nosso é muito precioso. É muito mais do que só ensaiar. Às vezes a gente tem 3 horas de ensaio, 2 horas é orando, compartilhando, refletindo, chorando junto. O que mais a gente faz é chorar no ensaio do grupo de louvor. E tem sido muito bom, porque a gente tem a oportunidade de abrir o nosso coração. Então é um compromisso com todos que se reúnem, é você se conectar e se expor, mesmo que seja num grupo pequeno. É buscar ser obediente e moldável. Nós temos os nossos pais, nossos avós, nossos chefes, e nós também temos a nossa liderança, os nossos pastores, pessoas que a gente realmente admira e tem como referência. Se você não se submete à autoridade dessas pessoas que estão mais próximas a você, como seus pais, seu chefe, você sempre é um funcionário rebelde, você não é agregador, você não expressa o amor do Senhor no seu dia a dia, qual a chance de você se submeter à autoridade do Senhor e à autoridade de uma liderança da comunidade que você faz parte? Você concorda que vai ser muito pequena? Se isso não reflete a realidade do seu dia a dia, quando você chegar aqui de domingo, ou quando você tiver no seu grupo pequeno, isso não vai acabar fazendo parte também do seu estilo de vida. Em como você age, como você atua, como você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você faz. Em Hebreus 13:7 ele fala justamente sobre isso. Se a gente não prestar contas ou nos submetemos aos nossos líderes, a gente não consegue ser igreja de Cristo. E aí, eu tenho uma notícia ruim para falar para você. Quando você não se conecta, quando você não faz parte de grupos pequenos, quando você não penetra, quando você não se expõe, uma das primeiras coisas que acontece é você se isolar. E pode até existir grupos de pessoas que estão isoladas. E elas se reúnem, inclusive. Mas isso não significa que elas necessariamente estão crescendo juntas. Então, você pode até pensar, poxa, mas eu me reúno com o fulano de tal. A gente se encontra toda semana. Mas será que realmente as conversas e aquilo que você tem compartilhado com eles realmente tem feito você crescer? Ou ele é só contextual? É porque você tem uma afinidade. Eu não estou dizendo que a afinidade não seja importante, ela é importante. Mas afinidade, reuniões, conversas que não levem a uma profundidade maior, a um crescimento maior, pode tornar a tua vida muito vazia. Isso em especial eu falo para os homens. As mulheres naturalmente têm um dom maior de se aprofundar mais nas conversas. Homem é péssimo nisso. É muito ruim. É muito normal que você se reúna com outros amigos homens que você só fale bobeira, ou só fale coisas do contexto. Por exemplo, se eu for conversar com o Thiago hoje na hora do almoço, qual é o primeiro assunto que a gente vai falar hoje? Corinthians, São Paulo. Não tenha dúvida.
Nós dois somos São Paulinos, faz tempo que a gente não chega numa final. Primeira coisa que a gente vai conversar, não é isso, Thiago? Normalmente é. E aí, felizmente, a gente tem grandes oportunidades de conversar sobre coisas muito positivas. E a gente cresce com isso. Mas quando isso não acontece, cara, é um relacionamento muito superficial. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema, então? Acho que a primeira coisa essa é uma resposta, acho que até bem fácil. Qual que é o oposto de amor? Indiferença. Quem? Indiferença. Indiferença, não é ódio. É indiferença. O oposto de amor é indiferença. Quando você não penetra, quando você não se relaciona, quando você não faz parte do corpo de Cristo, quando você não tem relações profundas. A primeira coisa é você se isolar. A segunda coisa é você ser indiferente com tudo que está acontecendo. Porque se você estiver conectado com as pessoas e com tudo que está acontecendo, com o que Deus está fazendo, esse tipo de compartilhamento que chegou aqui na frente hoje vai fazer você, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida com Deus? Que tipo de vida eu estou levando? Então, quando a gente lida com o outro, a gente tem que tomar muito cuidado para não pisar no coração do outro. O coração do amigo, o coração do irmão, o coração da pessoa que está do nosso lado, que está próxima a nós, dentro de uma comunidade que é diversa. Nós não somos iguais, nós temos o mesmo Deus, nós cremos na mesma coisa, nós somos diversos, indivíduos diferentes. A gente tem que, ao pisar no coração do amiguinho, tem que ser como pisar em solo sagrado, para não machucar, para não doer. Por isso Deus perguntou a Caim: onde está o seu irmão? E Caim respondeu: sou eu por acaso o guardador do meu irmão? E Deus responde: sim, e porque você matou seu irmão, experimentará a morte para o resto da sua vida. Toma muito cuidado com a indiferença. Qual outro problema então? Esse parece meio trivial, né? Mas faz todo sentido, é orgulho. Por que orgulho? Quantas e quantas vezes eu vejo gente postando e falando e compartilhando e estudando coisas sobre o quê? Eu quero atingir o topo, eu quero atingir o sucesso, é a minha felicidade, é a minha alegria. A pessoa está tão preocupada consigo mesma que ela não tem a mínima ideia, a mínima empatia de olhar para o coração do outro e ver o que está acontecendo. Por quê? É o orgulho de si mesmo. Eu estou buscando primeiro o meu bem-estar, as minhas coisas, o que é bom para mim primeiro. Aí depois, sobrar um tempinho, eu vou lá passar pro mar, eu ajudo ali e tal. Eu acho que uma das mensagens que eu gostaria de deixar para você, justamente uma semana antes da Páscoa, é que realmente que cristianismo a gente está vivendo. O orgulho leva a todos os demais pecados. Trata-se de um estado mental totalmente anti-Deus. Falando ainda de orgulho, C.S. Lewis fala, né? O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a própria possibilidade de amor, de contentamento ou até mesmo de bom senso. Quando a gente é orgulhoso demais com aquilo que, na verdade, Deus está nos dando, e não é só a nossa conquista, eu isso, eu aquilo, acho que isso é uma das grandes causas da gente se isolar, não querer se expor, não querer ter relações profundas, nem desejar por isso. Às vezes a gente não tem nem consciência de que a gente precisa disso. A gente está num passo anterior de inércia. Qual outro problema então? Temos mais. Medo. Dagoa, mas você está falando isso porque você não foi execrado na igreja que você estava, você não teve problemas de relacionamento, você não teve problemas com um pastor que falou mal de você, você não teve problemas porque você brigou com um irmão em outras igrejas. Pelo contrário.
Quando eu era adolescente, entre 11 ali até uns 15 anos, nós, como adolescentes, eu sou de Marília, né? Se quem não sabe, eu sou de Marília. Então eu era da Metodista Livre de Marília. Nós éramos um grupo de 40 adolescentes. 40. Bastante adolescente. E a gente causava. Eu era bagunceiro, tá? Eu não era bonzinho, não. E eu não tinha muita noção de pisar no coração do amiguinho, assim. Eu judiava um pouco das meninas, sabe? Mas o que eu quero dizer com isso? Dos 40 adolescentes que aquela igreja tinha, sabe quantos sobraram naquela geração? Eu. Fui o único que sobrou daquela geração, por N motivos. E eu não estou aqui para falar de mim, mas o que eu quero dizer é que, em determinado momento, quando meu pai faleceu, eu fiquei com muita decepção da igreja, porque a igreja não conseguiu acolher a minha família da forma como eu esperava. E eu também fiquei com muito medo de me expor para as pessoas. Isso já foi quando eu tinha 20 anos. E isso, na época, com 15 anos eu já dirigia culto de louvor infantil para crianças. Com 17 eu dirigi o primeiro louvor em culto de adulto. Então assim, eu era uma pessoa que fazia parte da comunidade, mas não era uma relação saudável, mesmo assim. Era uma relação onde eu me via muito mais consumindo aquilo que a comunidade me trazia do que tendo relacionamentos profundos com as pessoas. Inclusive, grande parte da culpa da gente não ter crescido com 40 adolescentes é minha, porque eu também não proporcionava relacionamentos saudáveis. A gente não crescia. Eu tenho amigos que eu me encontro até hoje, mas nenhum deles continua na fé. O que eu quero dizer com isso? E aí quando meu pai faleceu e aconteceu tudo, eu fiquei 4 anos fora da igreja, assim, afastadão mesmo, tá? E o que me fez voltar foi justamente perder o orgulho, eu me doar mais em amor para as pessoas do que esperar receber algo em troca, e perder o medo de me expor. E um outro quarto item, acho que não estava aqui na lista, mas vale a pena citar, eu passei a me submeter a algumas autoridades, a liderança da igreja. Então, tem algumas pessoas da União de Marília que são referência para mim. E essas pessoas têm extrema empatia, consideração e carinho até hoje. Mas por quê? Porque eu tive que passar por esse momento de dor, passar por esse momento de quebrantamento. Porque quando o amor é grande, o medo, ele é menor. Falando do medo ainda, no amor, 1 João 4,18, né? No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre, antes de fazer um fechamento, sobre um desenho que eu gosto muito. Para mim, ele é dos últimos tempos, assim, ele é o desenho mais adulto que eu conheço. Alguém conhece esse desenho aqui? Quem não conhece, levanta a mão. Assistam, por favor. Assistam. Tem no Netflix? Não sei. Tem? Assistam hoje à tarde, se der tempo. Esse filme, ele é um filme muito inteligente, muito adulto, não tem nada de infantil se você fizer uma reflexão profunda sobre ele. Esse aqui de vermelho, aqui do lado, ele é a raiva, ele representa a raiva. Eles representam assim, como se você estivesse dentro do cérebro da pessoa, assim, sabe? Os pensamentos, os sentimentos de uma pessoa. Então, o desenho fala justamente dessa presença desses 5 elementos, dessas 5 figuras, né? Dentro de qualquer ser humano. Então, do lado esquerdo eu tenho a raiva, do verdinho aqui é a nojinho. É nojinho? É nojinho, né? É só fazer isso, não esquecer. Tem a alegria, que é a do meio, o medo e a tristeza.
E aí, é legal porque o desenho vai passando através da história de uma criança e vai contando a história de como essas 5 figuras vão se relacionando. E aí ele tem um desfecho que eu gostaria de compartilhar através do vídeo, que fala justamente do momento em que a criança sai de casa e os pais estão super preocupados. A professora disse que alguém apareceu. Que bom para saber se você viu. Onde você estava? Ainda bem, tá tão tarde. Ninguém sabia onde você estava. Eram momentos felizes que ela tinha. Sei que essa é a casa de vocês, mas não é a minha, não. A minha é Minnesota. Não perguntaram pra mim, mas eu só quero os meus amigos e o meu ventinho. Eu quero ir embora. Eles não fiquem bravos. Oh, meu amor. Não estamos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque, onde andávamos, Dos piqueniques todo domingo. de patinar no Lago Spring. Vem cá. Esse filme você pode tirar várias conclusões dele. Várias, se você assistir o filme inteiro. Mas um contexto importante, a alegria, a principal ali, a mais alta, ela tinha o hábito de querer monopolizar tudo ali, todas as interações, né? Tudo girava em torno dela, tudo era para ser feito com alegria, a tristeza não podia nunca chegar perto. Então ela sempre deixava a tristeza de longe, quando a tristeza queria chegar para fazer alguma coisa, a tristeza era sempre enxotada. E a nossa vida
acho que não é saudável a gente também viver mares e mares de tristeza, nem buscar só os momentos de alegria, porque foi nesse momento que a criança ela pôde perceber que através de uma lembrança alegre que ela tinha, mas uma experiência ruim, é que ela pôde amadurecer e se tornar mais forte. Mas isso aconteceu quando ela o quê? Quebrou o orgulho, que ela estava tentando fugir de casa, perdeu o medo e ela se relacionou com os pais. Ela fez questão de se abrir. A nossa vida ela é uma montanha-russa de emoções. A gente tem perspectivas, desejos de passado, de presente, de futuro. Mas para essa próxima Páscoa, para essa Páscoa de 2019, eu queria convidar você a gente refletir que Deus está querendo realmente escrever uma nova história, um novo capítulo de um novo ano, um ano diferente no seu coração, na sua vida. Alguém já ouviu falar de propositite? Já ouviu falar de propositite? Existe uma diferença, e eu aprendi essa semana, entre propósito e propositite. Vou explicar o que é propositite. Propositite é a busca desenfreada por um propósito mágico que vai salvar a nossa vida. É buscar propósito nas coisas que são apenas meio e não fim. Propositite é você achar que você vai vir aqui para o louvor e tocar e que isso vai realmente fazer com que você seja salvo. Longe engano. É você participar das atividades da igreja e da comunidade de maneira branda, de maneira superficial, e achar que isso vai te fazer ficar mais próximo do Senhor e das pessoas. Longe engano. Então, quando a gente foca em coisas que são meio, eu dirigir o louvor aqui é um meio. É um meio do quê? De eu me aproximar de Deus, de eu me aproximar das pessoas, de eu me aproximar da comunidade, de eu louvar ao Senhor, estar mais próximo dele, para o propósito final, que é glorificar o nome dele. É só um meio. A gente tem que tomar cuidado se a gente está transformando os nossos meios em propósitos, porque o propósito é uma intenção, é um projeto, é um desígnio, é onde você quer chegar, é o objetivo, a finalidade, é o intuito. Então, ficou claro? Propositite é o meio, propósito é o objetivo final. Bem fácil de lembrar, se for assim, né? O propósito tem a ver com o nosso comportamento e a nossa atitude, com o nosso comportamento e a nossa atitude, como a gente faz as coisas para alcançar o objetivo final. Isso tem a ver com o propósito. Débora, essa é para você. Você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso, Débora? É, metodologia, legal. Eu trabalho na Shell, já tem quase um ano. Isso aqui é o que a gente chama de Customer Journey Map, que é o mapa da experiência do consumidor, da jornada do consumidor. Por que eu trouxe isso para cá? Porque basicamente nós, como comunidade, eu estou falando um pouco antes disso, eu vou falar um pouco do contexto do meu trabalho. O que a gente faz, né? A gente mapeia, por exemplo, o usuário, quais os estágios dele. Então ele entra no aplicativo, ele usa o aplicativo, experimenta, interage, etc. Aí, o outro aqui tem o doing, o que ele está fazendo ao longo desse tempo, o que ele está pensando e o que ele está sentindo. A gente chama isso de Customer Journey, né? A jornada do consumidor. E para cada jornada do consumidor, o Uber faz muito isso, o Google faz isso, a gente cria personas. Uma persona basicamente eu sou a Katsui, tenho 26 anos, casada com o Binho, moro em Sorocaba e faço a minha jornada de dia é essa, para eu chegar no meu destino. Eu sou o Alberto, moro em São Paulo, moro no bairro X,
e vou para o trabalho toda manhã, X horas do dia. Isso são personas diferentes. E quando a gente fala de personas, a gente fala de storytelling. Eu estou contando a história de alguém. Então, quando eu estou contando essa história aqui, que está nos post-its, eu estou contando a história de uma persona. Então, eu estou contando a história da persona da Katsui. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o objetivo final é eu resolver uma dor dela. É eu entender como ela caminha, como é a história dela, como ela vive, como ela faz o que ela faz, o que ela pensa enquanto ela está fazendo, o que ela sente enquanto ela está fazendo, para eu resolver as dores dela. E para eu resolver dor de alguém, a gente precisa ter uma palavrinha que é muito especial chamada empatia. Alguém sabe o que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Eu, como pessoa de produto lá na Shell, tenho um objetivo, que é resolver a dor do meu cliente. Para resolver a dor do meu cliente, eu tenho que conhecer quem é ele, então eu tenho que saber quem são as pessoas. Eu tenho que mapear a história dele, eu tenho que conhecer a jornada dele, eu tenho que saber contar quem é ele. Eu preciso ter empatia para entender que aquela dor, aquela história que eu estou contando, ela não é minha, ela é dele. Então eu não posso ter pressuposições e achar que eu sei tudo. Se a Katsui tem uma jornada de vida, eu tenho que entender que essa jornada é dela, é a história de vida que Deus deu para ela. E eu tenho que ter empatia para entender a realidade, os sonhos, as angústias, os desejos e as dores dela. Por que eu trouxe isso para cá? Porque isso tem tudo a ver com viver em comunidade. Você se relacionar com as pessoas, você ter uma vida profunda de relacionamento com outros que estão aqui presentes e as pessoas que você conhece, que fazem parte dessa comunidade, é você conhecer a dor da pessoa, é você conhecer a história dela, é você falar, entender o que Deus está fazendo na vida dela. Se eu não tivesse contado essa história aqui sobre por que eu não fui no retiro, talvez algumas pessoas pudessem olhar e falar: pô, Dagon não é comprometido com nada, cara não sei o quê. A gente pressupõe muitas coisas, e cada história tem um contexto. Só que para a gente entender o contexto, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, para fechar, né? O que é o corpo de Jesus? É justamente reconhecer a cruz e a figura de Jesus, daquele que viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, um dia vai voltar. Essa é a primeira coisa. Primeira grande reflexão, primeiro propósito final da nossa vida, e por isso que a gente celebra a Páscoa na próxima semana. Quais são os seus medos? Você tem medo de se relacionar com alguém? Você tem medo por causa dos seus traumas? Você tem medo porque você está com medo de ser taxada, de ser criticada? Quais são os seus medos? E aí, qual é o convite que Jesus nos faz? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Você acha que Jesus não quer que a gente seja feliz? Você acha que Jesus não quer que a gente seja feliz para amar, seja livre para andar na presença dEle, para a gente se relacionar com as pessoas? É claro que Ele quer. Mas às vezes a gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa querer mais, sair da nossa zona de conforto. E eu termino com uma frase do John Wesley: uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. Se isso tudo que eu falei, tudo que a gente cantou, o compartilhamento, não servir para que você firme a sua fé naquele que morreu, nasceu, morreu e ressuscitou por cada um de nós,
Porque talvez sua vida esteja vazia. Talvez ela esteja meio sem sentido. E para isso você vai precisar nascer de novo. Qual o custo disso? Se aproxime mais das pessoas, entenda a dor do outro. E a gente descobre juntos. A gente descobre juntos. A gente caminha junto. Eu sou falho, todo mundo é, eu vou errar, eu vou acertar. Mas com Cristo, a gente pode ter uma vida que a gente busque realmente santidade, reconheça quem são os nossos líderes, perca e trabalhe os nossos medos. E aí com isso foi encerro. Deus abençoe vocês.